Olá, colega! Neste mini curso vamos tratar a questão de tomar decisões com base na avaliação dos resultados que obtemos em uma empresa ou unidade de negócios. Avaliar resultados é, obviamente, uma prática muito comum. De fato, é praticamente impossível encontrar uma empresa que não avalie o seu desempenho ou, pelo menos, o resultado das vendas. Mas a questão que se coloca não é se medimos ou não, mas sim se estamos medindo o que temos que medir. E se estamos medindo, analisando e decidindo de maneira correta. E para saber se uma empresa necessita melhorar ou não suas práticas de medição, basta avaliar se os resultados que ela está obtendo indicam claramente uma tendência contínua de melhoria. Se estamos muito satisfeitos com os resultados e não identificamos maneira de melhorá-los, então o que eu vou falar aqui neste curso não vai lhe acrescentar muito. Mas se temos resultados estagnados, ou pior ainda, em estados de pioria contínua, então alguma coisa terá que ser mudada e aí as dicas que eu vou lhe dar aqui tenho certeza de que serão úteis. Mas nesse caso, prepare-se para mudar sua forma de pensar com relação à questão da medição. Porque afinal, como diz o ditado, se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, continuaremos obtendo o que sempre obtivemos. Mas antes de iniciarmos, vale a pena deixar claro que eu tratei de resumir bastante alguns assuntos que, se fosse desenvolvê-los de maneira assim mais completa, tomaria muito mais tempo. Portanto, quando eu passar rápido por algum tema, use a seção de comentários para colocar suas perguntas, que eu tratarei de responder com certeza. E contribua também com seus comentários, por favor, trazendo sua experiência para a discussão. Vamos lá então! Ok, o conteúdo que nós vamos cobrir aqui são apenas 3 sessões. Eu vou começar com a primeira parte, alguns conceitos fundamentais, de fato é muito importante isso aqui, porque é o que define a nossa forma de pensar com relação ao que a gente faz, ao que a gente decide fazer, né? Que tem a ver com aquelas premissas de fundo, com os paradigmas que a gente tem enraizados na mente. Isso tem consequências diretas sobre a questão da medição. Na seção 2, a gente vai ver como interpretar corretamente a variabilidade que a gente sempre encontra quando a gente faz alguma medição. Como interpretar corretamente, que erros evitar nessa interpretação da variabilidade. E, finalmente, algumas dicas, algumas diretrizes para o monitoramento de indicadores. E vou deixar também um arquivo que você pode baixar, um material complementar que dá um pouco mais de detalhes sobre a questão mais assim estatística da questão da medição. Ok, então vamos lá. Seção 1, conceitos fundamentais. Vamos começar por aqui dizendo o seguinte, né? Alguns princípios aí. Todo sistema, incluindo as empresas, que são sistemas de negócio, todo sistema existe para cumprir um propósito, uma razão de ser, a sua missão, que é, afinal de contas, criar valor para alguém. A criação de valor é a essência do que seja um sistema. É sua finalidade básica, sua função principal. Ok. Por sua vez, as partes do sistema, para merecer esse nome, tem que ser alguma coisa com certa complexidade, com subsistemas ou partes, como eu estou chamando aqui. E essas partes desempenham funções específicas, necessárias para que o sistema cumpra o seu propósito, cumpra a sua missão. Agora, o cumprimento do propósito requer que essas partes, cada qual com a sua função específica, requer que elas interajam de maneira sistêmica. Existem essas interações sistêmicas. O sistema não pode cumprir sua missão se cada parte fizer sozinha, né, ou tentar fazer sozinha, a sua função, tá certo? Porque, sendo um sistema, necessariamente o cumprimento das funções das partes depende dessas interações, entradas e saídas de processos, estamos falando do sistema de negócio. Então, o cumprimento do propósito requer, não há outra maneira, né, requer que as partes interajam sistemicamente. Ok, se essas afirmações forem verdadeiras, se você concorda com isso, você pode mencionar aí alguma prática empresarial que seja contraditória a isso aí? Deixa, por favor, seus comentários aí, a resposta
a essa pergunta na seção de comentários, ok? Agora, eu vou dar aqui, no slide seguinte, a minha resposta para isso aí, né? Que é essa prática tão comum nas empresas de você observar, e olha que eu já analisei mais de 100 empresas, já está por aí, em torno de 150 empresas que eu analisei estrategicamente ao longo de 40 anos de atuação no mercado. É essa prática aqui do trabalho em silos, cada departamento, cada área e até cada indivíduo buscando cumprir as suas metas de maneira essencialmente isolada. Isso aí praticamente é o paradigma vigente de administração ou de gestão na prática de muitas empresas. Diria que 99% das empresas está nessa aí. Agora, isso aqui contradiz o que a gente acabou de afirmar, teoricamente, conceitualmente, no slide anterior, porque o trabalho em silos é essa intenção, essa tentativa de resolver a questão do desempenho global, fazendo esse desempenho, né, isolado das partes. Não vai funcionar, não pode funcionar e necessariamente o desempenho do sistema como um todo vai estar num ponto não ótimo, tá? E por que acontece isso? Qual é o paradigma que está por trás disso? Como é que gente inteligente, competente e bem intencionada tenta fazer isso e constitui essa a sua prática de gestão, tá? A explicação que eu ofereço para esse fenômeno é isso aqui, é que aqui atrás, né, está esse paradigma tacitamente aceito, que eu chamo o paradigma da fragmentação aditiva. O que reza esse paradigma, se a gente for extrair daí, né, a essência dele? Diz o seguinte, olha, o desempenho global do sistema resulta da soma dos resultados das partes, ok? Em outras palavras, se cada área e pessoa fizer a sua parte, a empresa como um todo terá um bom desempenho. Agora, pelo que a gente acabou de discutir antes, aqueles princípios, né, que vem lá da teoria de sistemas, essas são premissas falsas. Dá até para afirmar, tá certo, que se você tentar, e esse é um axioma, né, da teoria de sistemas, se você otimizar o desempenho das funções das partes, se você colocar essas partes de maneira isolada, funcionando no seu máximo, com certeza o desempenho global do sistema não será ótimo, estará subotimizado. Então, se isso aí é falso, qual que seria um paradigma alternativo muito mais adequado, não é? Válido? Nesse caso aí, é o que eu chamo adotar, então, como paradigma substituto, o paradigma do fluxo sistêmico, que diz o seguinte: o desempenho global de uma unidade de negócios resulta do fluxo sistêmico interativo entre as diferentes áreas, entre os diferentes componentes do sistema. E isso, no ambiente empresarial, significa, esse fluxo sistêmico interativo, em outras palavras, ele resulta do trabalho de equipes que estão atuando nos processos transversais que envolvem as várias áreas da empresa, processos transversais de criação de valor para os stakeholders ou partes interessadas do sistema de negócio. Esse é o paradigma que eu vou propor aqui, não é? Em substituição a esse que é a prática vigente comum em muitas empresas, e vamos ver as consequências, desdobramentos que vem disso aí. Outro ponto aqui a considerar é o seguinte: a rentabilidade de um negócio, obviamente, é vital para o seu crescimento e perpetuação. Se uma empresa, uma unidade de negócio não for rentável, ela não subsiste no mercado. A questão, então, é como maximizar a rentabilidade, como assegurar de maneira mais sólida esse crescimento rentável, essa perpetuação do sistema de negócio, tá? Então vale a pena ver a experiência das empresas mais rentáveis do planeta, o que elas fazem, tá certo? E aí entra esse paradoxo que eu chamo paradoxo da lucratividade. As empresas mais rentáveis do planeta são aquelas cujo propósito ou missão, paradoxalmente, não é
o fim supremo da rentabilidade, mas sim algo mais nobre, mais inspirador, além de fazer dinheiro, né? Isso está magistralmente ilustrado, demonstrado como resultado desses dois estudos maravilhosos que fez Jim Collins nessas duas obras lapidares aí, né, que é a Built to Last e Good to Great. Ok, nesse estudo, no primeiro livro, né, Built to Last, Empresas que Perduram, o autor, como resultado do seu estudo, compara dois grupos de empresas. Um grupo de, se não me falha a memória, 24 empresas que ele chamou de visionárias, essas que deixaram uma marca na sociedade, comparadas, né, par a par, para cada uma delas tem uma empresa de comparação, que atuou no mesmo mercado, tiveram as mesmas oportunidades, mas as visionárias tiveram um desempenho absurdamente melhor ao longo do tempo, e esse estudo, no livro Built to Last, o que faz é ver o que explica essa diferença. Não é? Não o que elas têm de comum, mas o que explica essa diferença do grupo das empresas visionárias com as empresas de comparação, que também são boas empresas. E uma das conclusões interessantes desse livro, que tem várias, né, é isso aqui, o que a gente chama o paradoxo da lucratividade. Começando aqui com $1 investido nessas empresas em 1926, quando iniciou a coleta de dados dessas empresas, né, que é com atuação no mercado, até 1990, quando eles concluíram esse estudo, cujas conclusões continuam válidas ainda hoje. Tá? Então, $1 investido em ações dessas empresas, tá certo? Aqui do mercado em geral, perdão. $1 investido no mercado de ações, por crescimento vegetativo do mercado, esse $1 se converte em 1990, né? $1 em 1926 se converte em 1990 em aí 400 e poucos dólares, $450 mais ou menos. Tá, esse aqui é o crescimento natural do mercado nesse período. As empresas de comparação, como são empresas boas e que pragmaticamente perseguem o lucro como grande norte, né, grande objetivo, claro, elas foram o dobro, né, praticamente o dobro mais rentáveis. Né? Esse $1 valorizou bastante e subiu para quase $1.000. Ok, mas aí que vem o paradoxo. As empresas de visionárias, as empresas que não colocam como grande fim o lucro, e sim uma missão mais nobre, por exemplo, trazer uma contribuição tecnológica para a humanidade, né? Cuidar da saúde humana, coisas assim, coisas mais nobres, mais inspiradoras. Essas empresas, então, que não colocam o lucro como grande fim, elas foram muito, mas muito mais valorizadas, muito mais rentáveis. E aqui o gráfico até tem que mudar de escala, porque esse $1 se tornou aí mais de $6.000 de valorização, deixando assim no pó as empresas de comparação. O que explica esse fenômeno, tá certo? O que explica, entre várias outras coisas que estão no livro, né, é que elas já definem como sua razão de ser algo além de gerar dinheiro, tá? Algo mais nobre, uma função mais ampla do que simplesmente gerar riqueza. Ok, vamos continuar aqui com outro tópico. Eu trouxe aqui algumas frases, alguns conceitos, né, dos gurus da administração, e vamos ver o que a gente pode concluir a partir dessas afirmações sábias. O que a gente pode concluir aqui para o nosso tema? Começando aqui por essa frase do Dr. Deming. Dr. Deming, um grande guru da qualidade, para mim o maior pensador em todo esse movimento mundial que a gente viu da qualidade desde os anos 50, começando no Japão, até o seu ágio aí nos anos 80 e 90. Diz o seguinte, o Deming: um sistema deve ser gerenciado, ele não se autogerenciará. No mundo ocidental, se deixarmos os componentes do sistema isolados, eles se tornarão individualistas. E não podemos admitir o efeito destrutivo da competição entre os componentes do sistema.
O que isso aí significa, né? No nosso mundo aqui? A primeira coisa parece óbvia demais, não? O sistema tem que ser gerenciado, claro que tem que ser gerenciado. Ele não vai se autogerenciar, não é uma coisa automática, é uma coisa complexa até. Mas, por incrível que pareça, por óbvio que seja essa frase, o que a gente vê são tentativas de gestão de partes do sistema, como a gente já viu lá, aquele paradigma da fragmentação aditiva, tá certo? Você vê muito pouco esforço analítico de pensamento sistêmico, realmente considerando toda a dinâmica, né? Toda a dinâmica de um sistema de negócios e, a partir dessa visão sistêmica, tirar conclusões, tá? Por isso, né, aquele livro também lapidar aí, né, a quinta disciplina, certo? Justamente a quinta disciplina das organizações que aprende, Learning Organizations, é justamente na quinta disciplina o pensamento sistêmico. Ele explica aqui, não é? Se a gente deixar os componentes do sistema isolados, tentar gerenciar de maneira isolada, eles vão se tornar individualistas, só vão ver o seu mundinho e vão agir com base no seu desempenho local. Tá certo? E isso necessariamente vai levar a uma subotimização do desempenho global. Reforça aquilo que a gente disse sobre o paradigma da fragmentação aditiva. Aí vem o Dr. Juran, outro grande guru da qualidade, e diz o seguinte, olha, a verdadeira gestão envolve 3 atividades. Para merecer esse nome, tem que cobrir essas 3 atividades. Planejamento, controle e melhoria. Ok, e daí? O que isso tem a ver com a realidade das empresas? É que raramente a gente vê essas coisas acontecendo. Verdadeiro planejamento, análise a partir de um ponto de vista sistêmico, controle nas coisas que são vitais e, como resultado disso, dessa análise, desse pensamento sistêmico, tomada de ações que levem à melhoria. O que a gente mais vê? Se não é isso que está acontecendo, o que a gente mais vê? A gente vê mais é controle, 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 controle. Né? Basicamente é isso. E além do mais, como a gente vai ver aqui, sobre os indicadores equivocados. Aí vem o Goldratt, né? O pai da teoria das restrições, essa mente brilhante, tá? Que diz o seguinte, nem toda mudança é uma melhoria, mas toda melhoria é uma mudança. Como eu dizia no início, né? Se a gente quer melhorar, alguma coisa tem que mudar, porque a melhoria pressupõe uma mudança. Agora, não é a mudança pela mudança, a mudança assim, tomada de maneira sem pensar, não é? Tem que partir de uma análise sistêmica e tomar decisões corretas. Mas o que a gente vê às vezes, até por moda, é a questão da mudança, E a gente vê então nas empresas essa coisa às vezes da ênfase na mudança em si, a mudança, a transformação disruptiva, né? Que está de moda, tá certo? Então o pessoal tenta mudar. Agora, uma empresa que está constantemente mudando sem um norte claro, ela está criando o caos, né? A verdade é essa aí. Mas isso não nega o fato de que se a gente quer melhorar, nós temos que mudar alguma coisa. Tá? E além do mais, as mudanças de maior impacto requerem mudanças de fundo, né, dessas coisas que estão aqui atrás, que são essa forma de pensar, os paradigmas, esse mindset. Ok, continuando ainda com o Goldratt, especificamente sobre o nosso tema aqui de medições, essa frase é bem interessante. Diz o seguinte, diga-me como você me mede e eu direi como vou me comportar. Se você me medir de forma ilógica, não reclame de um comportamento ilógico. Ué, basta ver, por exemplo, o que acontece às vezes nas empresas, o conflito que às vezes tem entre a área produtiva e a área comercial. Né? Se você vê, já vi casos, né, de disputa, aí, pelejas, né, entre a área comercial e a área produtiva. Tá? Como se fossem mundos isolados, como se um dependesse do outro. Né? Então, você vê, por exemplo, um vendedor fazendo o melhor para cumprir os seus objetivos isolados de vendas, entupindo a área de produção com pedidos que a produção não consegue fazer a tempo, né? E vai causar insatisfação dos clientes.
E você vê também a produção, né, para cumprir seus objetivos isolados de produção, fazendo, né, enchendo até o teto, né, de inventário, e depois a empresa fica com esse capital aí parado, com um produto que às vezes perece, que se torna obsoleto, né, e não tem colocação no mercado porque foi feito sem estar conectado com a demanda real do mercado. Para citar apenas alguns exemplos. E outra frase aqui do Goldratt, também sobre a questão da medição, inclusive esse é um excelente critério para você saber o que deve ser medido, é o seguinte: a métrica adequada é aquela que leva as pessoas a fazer o que é bom para o sistema. Então os objetivos deveriam, de acordo com esse conceito aí, ser estabelecidos em torno de objetivos empresariais, como a gente vai ver, de processos empresariais e não de áreas isoladas. Ok. Resumindo, então, o que nós estamos discutindo aqui é que não podemos, como diz o Einstein, não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Ou seja, essencialmente é a nossa forma de pensar que define as coisas que a gente decide, as coisas que a gente faz e, como consequência, os resultados que a gente obtém. Então, se eu quero melhorar radicalmente, eu preciso mudar, começar por uma mudança da forma de pensar, e aqui no nosso caso, especificamente com relação à questão da medição. Vamos propor aqui uma discussão sobre algumas práticas administrativas comuns, tá? E aqui eu vou pedir para você pausar o vídeo, e para cada uma dessas práticas, dessas 4 práticas que estão aqui nessa tabela, você coloca aí, né, preenche aí, anota as consequências negativas da prática, o que na sua experiência isso traz de negativo, né, se você considera que há uma consequência negativa, por que isso aí acontece, não é? Por que essa prática ocorre, qual é a forma de pensar, a premissa de fundo que está por trás da prática, e o que você proporia para resolver isso aí, qual que é a solução que você propõe, né, para depois confrontar com o slide seguinte, que é a minha particular resposta que eu vou dar para isso aí. Ok? E depois a gente desenvolve um pouco mais, né, nos slides seguintes esses conceitos. Tá? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho e depois você vê a minha particular resposta sobre isso aí. E aqui está a minha resposta. Tá? Vamos ver se ela coincide, se a gente está batendo aí a forma de pensar. Se diverge bastante, está aí um espaço para discussão, ok? E a justificação dessa minha resposta vai vir em seguida com os slides que a gente vai comentar aqui ao longo com os slides que a gente vai ver aqui do mini curso, ok? Eu deixo aí para você avaliar, pausa o vídeo, medita sobre isso aí, vê se concorda ou não. Se não concorda, diga por quê, usa aí os comentários para abrir uma discussão, porque senão não tem aprendizagem, né? Fica aí a tarefa.